Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, Grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, queridos e queridas! Que bom novamente neste dia podermos nos reencontrar para esse nosso momento de culto, de celebração ao nosso Deus pelo meio virtual. Nos encontramos no quarto domingo da Páscoa, domingo jubilate, onde somos convidados para com alegria, com toda a criação, louvarmos ao nome do nosso Deus pelos seus grandes feitos sobre e entre nós. Somos saudados com a palavra do nosso Deus, que é uma palavra de Jesus Cristo que assim diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Com esta palavra somos novamente lembrados de que Deus nos conhece,
Basta a nós ouvirmos a sua voz e atendermos a sua orientação para a nossa caminhada de vida e de fé. Nos reunimos neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido assim a nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Bondoso e amado Deus, rendemos-te graças pela oportunidade que novamente nos dás de nos reunirmos em culto e estarmos em comunhão contigo, assim como por intermédio da tua palavra, que nos alimenta na fé, podemos ter a certeza de que estamos em comunhão também com irmãos e irmãs de todo o mundo. Nos colocamos diante de ti para pedirmos por tua bondade, misericórdia e graça, para que por intermédio de Jesus Cristo crucificado e ressurreto, o Senhor e Salvador, tu nos concedas o perdão de nossos pecados, aquele dos quais temos consciência e que confessamos diante de ti, mas também por aqueles pecados dos quais nós cometemos de forma inconsciente. Rogamos, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo sobre e entre nós, para que ele sopre trazendo compreensão da tua santa palavra, transformando diariamente todo o nosso ser, pensar e agir, para que sejamos instrumentos do teu reino no mundo, no nosso dia a dia, a cada momento, em cada lugar onde nós nos encontramos. Rogamos, pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus diante da confissão de pecado do seu povo, ela lembra e anuncia que felizes são todas aquelas pessoas cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Felizes são todas aquelas pessoas que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Se assim confessamos o nosso pecado com coração sincero e arrependido, então recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados que eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu falo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Queremos assim ouvir a palavra do nosso Deus indicadas para este quarto domingo da Páscoa. E a primeira leitura que nós queremos ouvir a encontramos em 1 João, capítulo 3, os versículos 16 até 24. 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24, que assim então nos diz esta palavra. Sabemos o que é o amor por causa disto.
Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui esta palavra. Convido assim também para ouvirmos a palavra segundo o Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 11 até 18. Assim diz a palavra segundo o evangelista João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. E eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas neste dia. Você já arriscou sua vida por alguém? Há mais de um ano estamos lidando e vivendo com uma pandemia que infelizmente tem ceifado a vida de muitas pessoas. E sim, podemos afirmar de que muitas das mais de 380 mil mortes no Brasil até então poderiam ter sido evitadas por várias medidas de cuidado, seja em função de políticas públicas, seja por cuidados coletivos, mas principalmente se cada cidadão exercesse com responsabilidade o seu papel neste momento de pandemia. Podemos também afirmar de que muitas pessoas até então já perderam suas vidas e levaram outras vidas a óbito de forma muito negligente. Mas também podemos afirmar para dentro desse contexto pandêmico como um todo,
de que também tivemos muitas, ou poderíamos dizer inúmeras pessoas que doaram suas vidas de forma muito consciente. Mas como assim, pastor? Sim, quantos profissionais da área da saúde, da segurança, pessoas que atuavam nos setores de trabalhos essenciais, perderam suas vidas em doação às outras pessoas? Sim, cada médico, enfermeira, policial, bombeiro, profissional funerário, profissionais da área da alimentação e assim por diante, que ao saírem de suas casas, deixarem suas famílias a cada dia para exercer a sua profissão, estavam de forma consciente, assumindo os riscos de pagar com a sua própria vida, para atender às necessidades básicas e salvar a vida de outras pessoas, inclusive a minha e a tua. O mesmo podemos afirmar do pai de família que se colocou a trabalhar, assumindo os riscos, para que os seus filhos e filhas não morressem de fome em casa por falta do alimento necessário. O nosso tema de reflexão de hoje é uma pergunta muito forte e impactante, mas que, se fosse feita para estes profissionais das diversas áreas, com certeza a resposta seria: sim, eu já arrisquei a minha vida por alguém. Então, os textos para este quarto domingo da Páscoa, domingo jubilate, nos apresentam um personagem que não só arriscou sua vida por alguém, mas que de forma muito consciente trilhou o caminho para a morte. Não por algumas pessoas do seu núcleo familiar, ou que lhe eram queridas e preciosas, ou ainda por um grupo seleto, mas por toda a humanidade, até mesmo daqueles e daquelas das quais nós diríamos que não valem nenhum tostão. Estamos falando daquele que algumas semanas atrás lembramos e que foi inclusive morto como um malfeitor, um maldito, que recebe a morte como sentença e morte de cruz. Contudo, esse que assim é tratado como maldito, como malfeitor, ele é o inocente, o sem pecado. Ele é o bendito, o que vem em nome do Senhor, aquele que é o Salvador. O texto base para a nossa reflexão de hoje é de 1 João, que ouvimos nas leituras há pouco, e o autor da carta nos diz, inclusive, que a partir deste acontecimento, da morte e ressurreição de Jesus, vamos saber o que é o amor. Este sentimento e atitude que faz com que as pessoas olhem para além dos seus próprios interesses, de pensar no seu próprio umbigo, do seu próprio bem-estar, olhando para fora de si, para o bem-estar e bem-viver das outras pessoas. João, inclusive, diz: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando João expressa estas palavras, ele costura, ele entrelaça, ele conecta a relação do ser humano com o divino, com Deus, na vertical, intrinsecamente também com as relações interpessoais, ou seja, na horizontal. Em outras palavras, a relação de comunhão com Deus passa necessariamente pelos gestos e atitudes, por palavras, pelo pensar e agir do dia a dia, na vivência cotidiana com o nosso próximo, a nossa próxima e com toda a criação do nosso Deus. É o que expressa o versículo 18, quando diz: o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. João vai até mais longe ainda quando ele diz: se alguém vê um irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus?
Ele chama a atenção para a incompatibilidade de uma fé que não é prática, que não pensa e age em direção e em favor das outras pessoas. Poderíamos falar aqui de muitas áreas onde este ensinamento que João nos traz se aplicaria em nossos dias. Mas eu quero ficar no âmbito eclesiástico, que já tem bastante assunto para a nossa reflexão. Desde o início da pandemia, como igreja, como ISLB, como comunidade de fé, passamos por muitas mudanças, e a principal delas foi de que aquilo que nos era e é ainda muito especial e precioso, que é reunirmos-nos em nossos espaços celebrativos, foi simplesmente substituído pelos encontros virtuais. De cara, fomos lembrados tão logo do que nós já sabíamos, mas que não estava tão presente na nossa memória porque nós nos reuníamos presencialmente. Mas nós fomos lembrados de novo de que a igreja não fechou, a igreja não parou. Mas o que foi fechado foram os templos, os espaços litúrgicos, celebrativos, mas a igreja, a comunidade de fé, as pessoas continuaram se reunindo nos diferentes espaços e agora também nos pequenos núcleos, na família. Ali foi espaço de cultuar a Deus, de celebrar culto. Com as definições e decretos das autoridades do nosso país, estado, cidade, também desencadeou nas igrejas instituições uma discussão a respeito das restrições ou não, de fechamento dos espaços de culto ou não. E um forte argumento por parte de uma boa parcela das lideranças religiosas, que defendiam então a permanência do atendimento presencial aos seus fiéis, era de que esse trabalho então era também um atendimento essencial. Sim, é verdade que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas é sim essencial. Mas a pergunta é se necessita ser presencial. Contudo, a pergunta que também era necessária ser feita e respondida é de qual teologia, qual a compreensão eclesiológica de igreja está por trás então desta discussão. Infelizmente, quando nós vamos aprofundar esta discussão, vamos perceber de que há interesses econômicos e financeiros que sobrepõem a preocupação com o cuidado, com o bem-estar, com a preservação da vida do próximo e da próxima. Com isso, amado e amada, eu não estou dizendo de que os recursos financeiros, as contribuições, as ofertas trazidas por vocês, pelos membros, não sejam importantes, pois a manutenção da comunidade depende sim destes recursos financeiros. Mas eles não estão acima da vida e da integridade da vida de cada pessoa. Como ISLB, por detrás das decisões de realizar as atividades na modalidade virtual, tiveram como pano de fundo e motivação a teologia do cuidado com a vida, com o bem-estar daquilo que é o maior bem da igreja, que são as pessoas, que somos eu e você e todas as pessoas que fazem parte de nossas comunidades. E as demais decisões foram tomadas também na certeza de que a igreja, que é o corpo de Cristo, continua em comunhão, mesmo que virtual para aqueles e aquelas que não podem estar se reunindo presencialmente. Também o que estava por detrás como pano de fundo para toda esta nova adaptação e formato é de que o papel da igreja, em primeiro lugar, é de anunciar a esperança que nos é presenteada em Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, que deu a sua vida em nosso favor, o que é a mostra do amor maior para e pela humanidade. E por isso nos cabe agir desta forma também como cristãos e cristãs, luteranos e luteranas. Lembrando novamente as palavras de João: se alguém vê o meu irmão passando por necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus?
diante do cenário onde uma das maiores necessidades que as pessoas de todo o mundo estavam enfrentando era de vaga e oportunidade de tratamento de saúde, onde filas foram formadas pela espera de vaga na CTI, onde até mesmo escolhas tiveram que ser feitas entre quem tem mais expectativa de vida ou não. Negligenciar a própria pandemia, assim como negligenciar as medidas de orientação e cuidado, com toda certeza é uma forma clara de fechar o coração e é uma mostra clara de que essas pessoas que assim procedem não entenderam ainda o amor de Deus por mim, por você e por toda a humanidade. Alguém que insiste em sair na rua sem os devidos cuidados, sem o uso da máscara, sem a higiene necessária, que insiste em manter seus programas e encontros como se tudo fosse normal. Então, mesmo que diga que ama a Deus, tudo não passa de palavras vazias e conversa fiada. Pois o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Pode até ser encarado como amor, contudo, um amor individualista, egoísta, interesseiro, que nada tem de conexão com o amor incondicional de Deus. E quando pensamos no papel da igreja, esse princípio deve ser muito mais observado, pois Deus confere à igreja este papel da vivência do amor, do cuidado com a vida também para dentro deste mundo. Quando olhamos para a leitura do Evangelho de João que nós ouvimos, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele apresenta um amor de entrega, um amor de doação, um amor de pertença, de comprometimento, de cuidado, que se importa não somente consigo mesmo, mas com o outro, com a outra. Voltando para a pergunta provocativa do nosso tema, você já arriscou sua vida por alguém? Nós, eu e você, podemos aprender de Jesus, de que é na doação que se recebe, é no abrir mão que somos presenteados. Então, em tempos difíceis como os vividos e que ainda vivenciamos, abrir mão do que nos é de direito até por constituição, de ir e vir a qualquer tempo, de nos reunir com quem bem entendemos. Abrir mão de tudo isto é sinal de cuidado e de doação. É sim arriscar também a ficar em casa depressivo, mas é deixar de colocar em risco a vida das outras pessoas das quais nós temos contato. Por isso, como cristãos, como Igreja Luterana, continuamos apoiando as orientações e decretos que prezam pelo cuidado com a vida, na certeza de que a comunhão com Deus acontece onde a palavra de Deus é lida, estudada e crida, como bem nos lembra Lutero, e que esta palavra, então, que recebemos, seja na presencialidade ou seja também na virtualidade, esta palavra nos sustenta na fé, naquele que por nós se entregou, e não de qualquer forma, mas na sua plenitude, com amor incondicional. Por isso, amados e amadas, eu e você somos movidos e motivados pelo Espírito Santo a praticarmos este amor por meio de ações. Seja permanecendo em casa ainda quando estamos na situação de risco, seja participando na presencialidade das nossas celebrações com todos os cuidados, com o uso de máscaras, com o uso de álcool gel, com todas as proteções necessárias. Isto significa que cuidar e zelar pela vida deve acontecer a todo custo e com todos os nossos esforços. E caso ainda a vida chegar ao seu final, então não esqueçamos daquele que nos amou incondicionalmente, que na sua morte estende este amor até nós, assim como também a esperança em sua ressurreição, nos presenteando a vida eterna que vai além desta vida aqui, do qual nós zelamos, mas quando Deus a toma em suas mãos, nós temos a certeza também da vida eterna e da esperança da ressurreição. Amados irmãos e irmãs,
apesar de tudo que temos vivido e ainda estamos vivendo. Neste domingo jubilate, somos convidados e convidadas a jubilar, louvar e agradecer a Deus pela doação da vida plena que Ele nos oferece, uma vida com sentido, a partir do crucificado e ressurreto, que nos oferece novamente neste dia a todos nós esta proposta de vida, já aqui, mas também para a eternidade. Que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor nosso Deus. Que assim Deus nos abençoe e guarde com sua palavra hoje e para todos os dias de nossa vida. Amém. Somos convidados e convidadas para nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Oremos. Deus amado, agradecemos-te porque Tua palavra sempre de novo quer ser instrução e orientação para a nossa vivência diária de vida e de fé. É certo que muitas vezes até sabemos da Tua vontade, mas por causa do nosso egoísmo não praticamos, a exemplo de Jesus Cristo, o amor que de Ti emana e que deve ser vivido, vivenciado entre nós. Por isso te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Gratos somos por nos lembrares novamente de que em Ti há vida e esperança, já aqui, mas também para além do nosso viver aqui. Por isso, novamente nos colocamos diante de Ti para confiar tudo na Tua presença. Nossos medos, aflições, pensamentos, sentimentos, alegria, louvor, júbilo e gratidão. Assim como queremos confiar sob os Teus cuidados as pessoas que amamos, mas também tantas outras que nem sequer conhecemos. Assim confiamos aos Teus cuidados, clamando por restauração e cura, ali onde impera e domina todo e qualquer tipo de dor e enfermidade, seja ela física, psíquica, emocional ou espiritual. Pedimos por consolo, conforto e esperança para todas as famílias que se encontram em situações de luto, sofrimento e dor. Que a esperança da manhã da Páscoa, da ressurreição do Cristo ressuscitado, os anime e os sustente. Rogamos novamente por todas as lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodo e SLB, assim como toda a Igreja de Jesus Cristo no mundo, para que com fidelidade ao Evangelho, que apresenta a centralidade do amor de Deus, estejam dispostas a praticá-lo por amor à vida, por amor às pessoas e a toda a criação. Rogamos por nossas autoridades, municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para que com sabedoria possam governar e conduzir a vida e todo o Teu povo. O que nossas palavras não conseguem expressar, mas que nossos sentimentos e pensamentos carregam, e que Tu conheces mesmo que nós não os expressamos, confiamos aos Teus cuidados, quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber assim a bênção do nosso Deus, mas queremos clamá-la sobre cada um de nós, cada uma de nós e também sobre toda a criação. E nós o fazemos quando juntos cantamos o próximo hino, Vem derrama a paz. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre
temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Desejo assim um abençoado final de semana e uma abençoada semana de atividades a cada qual de nós, sejam elas trabalhando, atuando em casa, seja na nossa área profissional. E que assim possamos experimentar a cada dia o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós, porque o bom pastor nos conhece. E agora, ouvindo a voz do bom pastor, eu e você somos convidados e convidadas a cuidar da vida e das pessoas do qual Ele nos coloca em nosso caminho. Um forte abraço a todos e todas vocês e até o nosso próximo encontro. E lhe convido para acompanhar ainda os avisos que estarão projetados ao final desta transmissão.